Olá pessoal, muita paz, muita luz a todos, é um prazer estar aqui com vocês novamente. E o seminário é sobre o bem e sobre o mal, as várias visões de várias culturas espirituais sobre essa questão fundamental da natureza humana, da mente humana, das religiões humanas e de viver em sociedade, né? Então hoje na primeira aula nós vamos ver a visão judaico-cristã do bem e do mal. Vocês vão ver como que cada cultura desse planeta, cada religião desse planeta desenvolve uma visão extremamente particular, né, da sua visão de mundo, da sua visão de universo, da sua cosmologia e das suas divindades, né, e como essas divindades, né, interagem com a humanidade, ditando regras e leis e dizendo o que é certo e o que é errado. Então nós vamos ver exatamente todas essas visões para que cada um de nós possamos tirar as conclusões dessa nossa aula de hoje. Vamos lá. Então, o bem e o mal na visão judaico-cristã. Então, porque essa visão judaico-cristã é a visão que tem mais presente em nosso dia a dia, em nossa sociedade ocidental aqui no Brasil, né? O cristianismo influenciou praticamente, né, grande parte do mundo ocidental, ou todo o mundo ocidental, ok? Então vamos ver como é que aconteceu isso. Então, na visão judaico-cristã nós temos, né, que começar pelo Antigo Testamento. Tá? Então, o Antigo Testamento, ele vai criar, em primeiro lugar, a visão de Deus. Vai tentar responder um questionamento primário de todo indivíduo pensante na face desse planeta, é: quem criou a Terra, tudo que está na Terra, tá? E principalmente quem criou o homem? Né? E outra questão fundamental: quem criou tudo que está no céu? Então os povos antigos, né, começavam sempre com esses questionamentos, né? Então ele olhava para o céu, ele via à noite as estrelas, via a lua, olhava durante o dia aquela bola luminosa quente, aquele sol escaldante, entendia, muita luz. Ele olhava na terra, via toda a natureza, os animais, os pássaros, os riachos, os oceanos, toda a flora e fauna, e via ele e toda uma sociedade humana existindo ao seu redor. A pergunta que sempre todo mundo ia fazer é: quem criou tudo isso? Né? Então, é óbvio que eles não sabiam quem criou, como tudo foi feito. Mas é muito simples inventar um conceito. Então, quem criou, é óbvio que foi um indivíduo muito poderoso, e vamos chamá-lo de Deus. Ok? Então é simples assim. Tá? É simples. Né? Então, desde o início, nós já criamos uma visão, uma ideia de um Criador. Tá? Mas o homem, ele começa a pensar, o judeu, principalmente o judeu, ele começa a pensar assim: poxa, né? Então esse Deus é altamente poderoso, não? Para criar o céu, para criar as estrelas, para criar o sol, para criar toda a vida que existe, tudo que está presente, até a mim mesmo.
Que coisa interessante. Por que Deus fez tudo isso? Não sabemos. Então, Deus é a melhor coisa que já existe. Ou seja, vamos pensar da seguinte ideia. Vocês vão ver de onde surgiu bem e o mal, tá? Nós vamos chegar lá. Então, os judeus criaram uma ideia de um Deus intimamente ligado com uma coisa chamada perfeição. A visão de Deus dos judeus era de um ser perfeito. Totalmente perfeito. Sem defeitos. E numa visão mais importante, eles diziam que Deus é puro amor. Ok? Então essa é a construção primária do Criador de todas as coisas. Tá? Tá? E o interessante de tudo, que esse Deus com perfeição, sem defeitos, por amor, tinha que ter uma cara. Tinha que ter uma forma. Tinha que morar em algum lugar. Então, todas essas coisas eram questionadas. Então, os judeus tinham que criar tudo isso também. Então, qual é a cara de Deus? Então, Deus é imagem e semelhança do homem. É aquela velha premissa principal. Mas percebe que é o homem que está criando tudo isso, tá? Então, o homem, ele cria um Deus à sua imagem e semelhança. Então, esse Deus, até pintado por Michelangelo, pintado pelos grandes artistas, depois na Idade Média, tudo Deus é um homem, um barbudo, e tem que ter barbudo ainda, cabeludo e barbudo. Por que será? Não? Porque não pode ter cabelo raspado, cabelo curto, tal. Porque naquela época, o modelo de homem daquela época era um homem de cabelo comprido, era um homem barbudo. Era o comum na antiguidade. Então, a imagem de Deus tal. A forma, a forma de Deus era a forma humana. Tá? Bom, esse Deus tem que morar em algum lugar. Então vamos arrumar uma casa para ele. Deus vai morar num lugar que nós vamos chamar de céu. Tá? Tá? Um lugar, esse céu é onde mora um ser perfeito. Se mora um ser perfeito, tem que ser um local. Esse local é perfeito. Ou seja, é o paraíso. Ok? Mas Deus mora sozinho lá, coitadinho, mora sozinho no céu, tadinho, Quem que mora com Deus no céu? Os bons, aqueles que agradam Deus. Depois da morte, agradou Deus, você vai para o céu, morar junto com Deus. Então, muito bem. Então essa é a primeira concepção que nós chamamos a concepção do divino. Tá? Então, a concepção judaico-cristã do divino é a construção da perfeição, é a construção de tudo que é bom, é a perfeição do amor, mora num paraíso, é um ser altamente perfeito em todas as suas qualidades e tem total poder na criação. Ok? Tá? Mas tudo isso é uma criação mental, intelectual dos seres humanos antigos. Tá? Isso é uma coisa muito importante que vocês têm que saber. Não é que os antigos sabiam quem era Deus, como era Deus, não. Não, essa é uma criação totalmente mental, intelectual e emocional. Muito bem. Agora, quando o ser humano olhava para o mundo, o homem olhava, é igual a história do Buda. O Buda vivia no palácio, vivia rodado de perfeição, como a gente discutiu nas aulas anteriores aí. De repente ele sai para o mundo, vê gente doente,
sabe? Vê aquela peste, vê nego com lepra, vê gente rica e gente pobre passando fome. Aí vem aquelas guerras, a puta destruição, mortandade em massa, a gente que mata criança, mata aquelas destruições total. Eles pensaram, meu Deus, isso não pode ser coisa de Deus. Não pode. Por que todas essas coisas existem? Esse era um questionamento básico e funcional. Por que existe a dor? Por que existe o sofrimento? Por que existem as guerras, as doenças, todo esse flagelo da humanidade, reis torturadores, invasão dos povos, as guerras entre os povos. O judeu sempre esteve em guerra com os babilônios, com os persas e outros povos vizinhos ali, né? Sempre esteve em guerra. Então é óbvio que a todas essas coisas, né, é muito importante que essas coisas não podem ser de origem divina. Entendeu? Então, tudo isso que eu acabei de falar, né, deixa eu escrever do lado aqui. Então, tudo que a gente chamar de dor, sofrimento, né, doenças, guerras, destruição, tudo isso que o homem experimentava não podia ser de origem divina, porque Deus é perfeito, sem defeitos. Ele só criou só essas coisas maravilhosas, belas, tal, pá, mora no paraíso e o homem é uma criação maravilhosa e perfeita dele. De repente, é óbvio que nesta visão comprometedora, eles têm que criar algo oposto a Deus. Tá? Então eles vão criar, né, tudo isso aqui, todas essas coisas nós vamos chamar de o mal. E tudo isso que está aqui nós vamos chamar de o bem. Se o bem é praticado por uma entidade chamada Deus, a origem de todo o mal no mundo deverá vir de uma outra entidade também, que nós vamos chamar de demônio. Ok? Então, já podemos resumir. Isso é tudo uma observação da humanidade dos povos antigos, hein? É uma experimentação da vida. E tentando intelectualizar e compreender a razão de todas as coisas. Então o homem, em sua essência primitiva, ele vai criar ideias, conceitos, a partir da sua experiência de mundo, a partir de sua experiência da realidade, né? Então, é inevitável ele ver o mundo, né? Ele vai ver o mundo sobre a ótica dual, que nós chamamos, né? A ótica dual, que é a ótica dos opostos. Ok? É a ótica dos opostos. Então, nós temos de um lado o bem e do outro lado nós vamos ter o mal. O bem só pode originar de Deus. E o mal só pode originar de uma entidade chamada demônio. Né? Deus, a partir do bem, nós temos as boas virtudes. Tá? E o demônio
cria o pecado. Né? Deus, né, é amor. O mal é o ódio. Deus sempre promove a paz. Demônio sempre promove a guerra. Deus sempre promove o prazer. O demônio, a dor. A felicidade. E aqui a tristeza. E assim, sucessivamente, todos os sentimentos que nós consideramos dual, opostos, estão creditados. Então, o que a religião católica acredita? Ela acredita na sua cosmogonia original, né, que no princípio de tudo, aí tem que explicar porque quando você diz, a gente diz no começo que somente Deus, né, é o Criador de todas as coisas. Se somente Deus é o Criador, a pergunta fundamental é: quem criou o demônio? Né? Então tem uma história interessante para contar para vocês. Isso é um fato, né? Aconteceu. Tinha um encontro ecumênico onde religiosos, sacerdotes, religiosos de todas as linhas iriam se encontrar, né? Para um congresso e tudo mais, tal. E de repente, né? Nesse encontro, um monge budista, né? Um monge zen, está lá e um pastor da igreja crente, desses telepastores milionários, né, aquela coisa toda pomposa, num encontro, num bate-papo, esse pastor chega para o monge zen e pergunta: olha, eu gostaria de conhecer um pouco da sua religião, né? Porque a minha religião, né, na minha religião, Deus é o Todo-Poderoso. Deus é o Criador do universo e Criador de todas as coisas. Porque só Deus tem o poder da criação. Perguntou para o monge budista: o senhor concorda com isso? O monge budista falou: não, concordo. Aí o monge budista faz uma pergunta para o monge, para o pastor, né? Meu senhor, quem criou o pecado? Aí o pastor já tinha dito que a única pessoa que cria é Deus, que só Deus tem o poder da criação, né? Então ele falou: é hora, meu senhor, que quem cria o pecado é o demônio. Olha aqui, ó. O demônio que incita o homem, que incita o espírito humano a cometer o pecado e a cometer todas as falcatruas contra Deus. Segunda pergunta do monge: quem criou o demônio? Não se esqueça que a primeira premissa é que somente Deus é o Criador de todas as coisas. Então é óbvio, né? Aí ele teve que dar o pé. Não, claro que Deus que criou o demônio. Terceira pergunta: me explique então quem é mais pecador, né? O demônio que criou o pecado ou Deus que criou o demônio para criar o pecado? Se você não tivesse concordado com a sua criação e achasse que a sua criação tivesse saído com defeito, você não é o Todo-Poderoso? Descria. Desmaterializa Satanás, acabou, o universo fica uma perfeição. Mas por que o demônio existe até hoje? É porque aí vem aquela história babaca. Que Deus criou os anjos, né? Todos os anjos, e um deles se rebelou contra Deus, e aí esse demônio, esse anjo era o Satanás, aí foi desterrado na terra por mais de milhões de anos. Toda a história babaca que tem na Bíblia, né? Isso é bobagem, né?
Porque você tem que explicar, você tem que dar essas explicações, porque o seu pensamento dual, ele é um pensamento tolo, é um pensamento ilógico, ele não tem ilógica. Porque aquela velha história, se Deus é o todo criador, ele tem que criar o demônio. Né? Se ele não gostou da criação que está pervertendo o mundo, pô, descria o demônio, ele é todo poderoso. Dá um raio na cabeça do demônio, acaba com o demônio, pronto, resolve o problema. Né? Então, né? O que acontece no pensamento judaico? Então, o pensamento judaico é o seguinte, né? Tem o homem e acima do homem existe uma disputa entre Deus e o demônio, né? Ambos querendo conquistá-lo, dominá-lo e chamá-lo para si. Essa é a visão da dualidade. Na concepção, né? Na concepção. Então existe uma barreira aqui. Aqui está o homem na terra, superfície da terra. Como Deus mora no céu, o oposto ao céu é abaixo da terra. Então é o inferno. Ok? Então, logo, tudo que é oposto, então aqui que tem que morar o demônio. Então o demônio mora num lugar onde é um local de dor, sofrimento, ódio, doenças, tudo isso aqui, tristeza, angústia, choradeira eterna, como diz, né, no inferno. Bom, aí vem a famosa concepção. Por que eles têm a concepção, os antigos, que o inferno é quente pra caralho, né? Cheira de enxofre ainda, cheira de enxofre. Né? É óbvio, né? Os antigos viam os vulcões, né? Sair de Baraté, aquele puta vulcão, incendiava tudo, fedendo enxofre pra caramba, aquele fedor, aquele gás horrível. Então, é lógico que eles tinham que desenhar um inferno abaixo da terra, muito quente, muito doloroso. Essa era a visão do inferno. E a visão do céu que estava acima era uma coisa maravilhosa, era um paraíso, cheio de leão manso, andando para todo lugar lá. Quando os crentes desenham o céu, é muito engraçado, né? Porque eles desenham leão manso, todo mundo brincando com leão, com tigre. É muito engraçado tudo isso. Então, toda essa dualidade não passa de um arquétipo mental criado pelos antigos. Os antigos eram muito primitivos, eles não tinham como conceber o projeto Terra da forma que a gente concebe hoje. Sabe? Então é por aí, a visão que eles tinham apenas da Terra. A Terra era o centro do universo, tudo acontecia aqui, lá em cima era tudo enfeite. Né? Deus só se preocupava com a Terra, com os homens aqui, o resto não existia mais nada lá em cima. Mais nada. Eu lembro, tinha um programa na TV Record, na década de 90, por aí, chamado 25ª Hora. Era um programa dos pastores, né, da Igreja Universal, que debatia um monte de tema. Eu lembro que um dia, os temas que eles foram debater era ufologia. E 2 amigos ufólogos foram participar do programa. Cada um fez suas considerações, A hora que chegou na vez do amigo ufólogo falar, meus amigos ufólogos disseram o seguinte, que é óbvio, né? Olha, nós temos uma raça de seres extraterrestres que nos visitam, muito, mas muito, muito mais avançado, cientificamente, tecnologia que os seres humanos, que o homem, e são baixinho, cabeçudos, olhudos, os greys, né? Aquela coisa. Nossa, quando o meu amigo falou isso, o pastor, ele teve um chilique completo na mesa. Ele pegou a Bíblia e bravo maior sobre a mesa. Isso não existe, pai. Isso não é possível. Onde você veio essa obscenidade que o senhor acabou de falar? Olha a visão. Isso, é esses benditos pastores que escrevem essa merda, tá? Que acreditam nessa merda. E espalha pra comunidade dele inteira. E maior, né? Onde se viu? Olha aqui no capítulo tal, na Gênesis, está aqui. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Né? Então, se nós somos a única criação da imagem de Deus, como pode existir alguém mais avançado do que o homem, mais perfeito que o homem, sendo essa coisa horrível que você descreveu, esse cabeçudo, zoiudo.
Não pode dizer, você está enganado, que aqui a Bíblia é a verdade. Como é que você tem vai descer? Como é que você tem vai ter contato com essa anta? Você está entendendo? Que acredita numa traia dessa. Que a sua visão de mundo segue uma visão de 3.000 anos atrás. De povos extremamente primitivos, que não sabiam de nada, de absolutamente nada. Entendeu? Então é assim, religião não passa disso. São conceitos. A maior mentira de todas é que Deus criou o homem à sua própria imagem e semelhança. Na verdade, são os próprios homens que criam os seus deuses à sua própria imagem e semelhança. Né? Eu lembro que eu recebi, né? Espera só que eu vou explicar para vocês. Então eu recebi um folhetinho, crente, faz muito tempo, embaixo da porta, folhetinho da Testemunho de Jeová. Então o texto estava assim, presta bem atenção, em frase bem grande, estava assim: só Jesus Cristo salva. Primeira frase. Aí eles continuavam o texto aqui. Se você não seguir Jesus, você estará fadado à ira de Deus. Pronto. E certamente queimará, hein? Eternamente. Tem tudo isso. No fogo do inferno. Então, veja bem, isso aqui não passa de um texto terrorista. Né? Isso aqui é altamente terrorismo, é um terrorismo religioso, ao extremo. Analisem comigo esse texto, que é um texto terrorista. Né? É um texto fundamentalista terrorista. Bom, primeira frase, só Jesus Cristo salva. Então, nenhum filósofo de outras religiões, Maomé, Buda, né? Todos os outros grandes seres que passaram para a Terra, um monte de bosta, não significa nada. Só Jesus salva, isso que é o monopólio do poder religioso. Muito bem, agora, olha, presta atenção, a concepção que eles têm do divino. Se você não seguir Jesus, estará fadado a ira de Deus. Então Deus não era amor? Deus não era perfeição? Deus não era quê? Como que ele constrói um Deus irado, um Deus que fica brabo, violento até, e se vinga de você? É um Deus vingativo, porque ele vai fazer o quê? Ele vai fazer você queimar eternamente no fogo do inferno. Não tem segunda chance, é eternamente. Tá? Ardendo no fogo do inferno eternamente. Ô Deus, filha da puta, né? Esse Deus é foda. Não tem segunda chance, não tem, né, conversa com ele. Essa é o que as pessoas ensinam. Então, isso aqui é um terrorismo tremendo. O indivíduo humilde, simples, que não sabe pensar, ele fica preso a essa doutrina. É uma doutrina do medo. Você é manipulado pelo medo. O medo da morte e o medo do inferno. Podemos começar agora, se vocês quiserem fazer alguma pergunta. A base já está lançada. Professor, Tá sim. Uma vez, uma psicóloga me disse que 95% do que eu achava que era uma atitude maldosa não era. O critério correto dessa avaliação seria: seu ato causa malefício a outra pessoa. Isso está correto? O conceito, bem e mal, é um conceito. Né? Todos nós sabemos internamente o que é o mal. Todos nós sabemos quando nós prejudicamos alguém, quando nós ferimos alguém, sabe? Quando nós fazemos qualquer coisa
que você não se sente bem fazendo aquilo. Então, tá? É conceitual. Por exemplo, vamos supor, eu tenho um gatinho doente, certo? Para curar a doença desse gatinho, às vezes eu preciso fazer uma cirurgia, eu preciso causar dor nele, eu preciso, sabe, amarrar ele como se estivesse torturando ele para dar injeção. Então, de um ponto de vista, você pode estar fazendo mal para aquele ser. Mas, de um outro ponto de vista, você está ajudando, auxiliando e tirando uma dor que ela até desconhece. Né? Eu lembro que muitos mestres no mosteiro de Shaolin judiavam dos seus discípulos nos treinamentos de Kung Fu, de Tai Chi, né? A ponto de desenvolver uma força interior, a ponto de desenvolver uma coragem interna, treinamentos extremamente duros, que o indivíduo sofria para executar tudo aquilo. Eu pergunto, eu estava executando o mal ou estava executando o bem? Então, nessa questão, o mal e o bem fica muito relativo. Ele fica muito relativo. Eu vou fazer uma pergunta para vocês, prestem bem atenção. Prestem bem atenção. Agora vou jogar vocês contra a parede. Tá? Os mentores nossos, os nossos mestres da luz, e o próprio Deus que você cria na sua cabeça, está vendo o ser humano sofrer aqui de Covid, não podendo respirar, indo por uma morte terrível. E aí? Eles não fazem nada? Não fazer nada também não significa fazer o mal? Porque se o Deus é perfeito, por que ele deixa esse mal, essa agonia, torturar o ser humano, torturar a humanidade? É uma pergunta que eu faço para vocês. Que Deus é esse? Que é conivente com a dor e com o sofrimento humano e não intervém? Essa dualidade antagônica do bem e do mal é algo comum e que só existe em projetos kármicos pela galáxia? Só existe no pensamento das trevas. Os chineses não pensam desse jeito. O indiano também não vê a coisa assim. Isso aqui é uma visão judaico-cristã. Vocês vão ficar assustadíssimos quando nós formos olhar para outras visões. Tá? Uma visão muito diferente. Aqui na Terra mesmo. E não é uma questão de projeto das trevas. Por isso que eu pergunto, vocês sempre vão julgar extraterrestre bom e extraterrestre mal, porque vocês pensam desse jeito. A ótica, vocês foram fabricados para pensar assim. Então, qualquer coisa que aparecer no seu universo, a tua mente ela vai trabalhar com essa dualidade. Você vai julgar sempre. A dualidade leva você ao julgamento. Você está julgando sempre. Você divide, você separa a humanidade entre bons e maus. Tá? Você divide. Considerando que o bem nos conduz à perfeição e à própria coligação com a divindade judaico-cristã, o chamado mal que existe dentro de nós não é o que nos torna indivíduos? Não. Tudo está errado nessa conceituação, né? Tudo. Porque veja bem. Será que esse bem é que nos leva a Deus? Se esse bem nos leva a Deus, por que essas duas coisas estão em conflito constante aqui dentro de nós, aqui na Terra? Né? Por que essas coisas existem? Por que, né, existe uma guerra? Por que existe o ódio? Por que existe a tristeza, a angústia? Por que existe o vírus, a bactéria? Né? Na antiguidade tinha-se lepra. Lepra era uma coisa terrível na época de Jesus. É uma doença que aflige a humanidade desde os tempos imemoriais. Imagine uma doença que vai corroendo você. Ela vai apodrecendo você aos poucos. Né? Apodrece mão, dedo, cara, rosto. Vai apodrecendo, como se estivesse podre mesmo. Um negócio absurdo. Vocês não viram lepra de perto ainda. Se vocês vissem lepra de perto, vocês acham que coronavírus uma bênção de Deus, né? Ela morre logo. Mas naquela época a lepra não tinha cura. Ia correndo, né? E outra, era tão terrível que os leprosos não podiam se misturar numa sociedade comum, que é uma doença contagiosa, vivia no vale dos leprosos. Imagine a merda que era o inferno na terra, os caras com lepra. Eles não podiam trabalhar,
contavam com a ajuda das pessoas que podiam levar comida, roupa, tal, e aquele vale de doentes, o vale dos leprosos, era um inferno na terra. Você imagina a cena, você entrando num lugar daquele tudo sujo. Não é como hoje. Você entra no hospital, tem tratamento, chama-se hanseníase hoje, né? Você vai lá, tudo limpo, tudo bem acolhido, tá? As pessoas cuidadas, hoje tem remédio, antibiótico, tem tudo. Mas naquela antiguidade era uma sujeira, uma podridão do cacete. A pessoa ia apodrecendo, literalmente. Até a morte. Até a morte. Entendeu? Então eu quero que você me explique isso. Na antiguidade, né? É complicado, né? Aí você tinha que criar o demônio mesmo, né? Aí você tinha que criar o Satanás. Fala, cadê Deus que não... Aí vem Jesus, mete a mão no cara, cura de lepra. Porra, manda mais uns 500 Jesus para essa terra, porra. Vai mandar um só. É sacanagem. Então quer dizer que existe o poder da cura, existe a capacidade estrutural para se resolver todo o problema da humanidade. Por que não resolve? Porque a humanidade arrasta-se com todo o seu sofrimento, com toda a sua dor, né, por mais de 2.000 anos. Né? Por 2.000 anos, não, 10.000 anos aqui nesse projeto planetário. Então essas perguntas, elas não podem ser respondidas por essa filosofia aqui. Não podem. Os conceitos do bem e do mal não estariam ligados às regras de moralismo de cada século e de cada povo? Então, essa é a relatividade. Oi? Ah, pensei que você tinha acabado. Se sim, não são conceitos que estão em permanente mutação? Sim, óbvio. Então, por exemplo, lá na época de Jesus, lá, se a mulher fosse adúltera, né, apedrejava, né? Aqui, se a mulher hoje for adúltera, ela ganha prêmio na televisão, na Rede Globo. A visão de mundo muda, né? Certo? Naquela época, o homossexual matava, certas culturas matava mesmo, né? Na Alemanha nazista, matava o homossexual, porque era de virtuação, né? Hoje, você vai na Rede Globo, é glória, né? E aí assim por diante. Os conceitos, as percepções de mundo é uma questão cultural, né? O que é mal para você. Eu vou contar uma história muito interessante. Isso é de um filme, estrelado por Kirk Douglas, inclusive um grande artista, né? É um filme da década de 70, lá atrás, bem lá atrás. O Kirk Douglas faz o papel de um padre que vai até o Ártico, né? Vai até o Ártico para doutrinar os povos indígenas da região, certo? Os esquimós, que a gente chama de esquimós, né? Que é um povo, né, basicamente de natureza polinésia, né? Que com o tempo foi ficando para aquele lado lá, mas a gente sabe que eles são de natureza polinésia. Bom, aí, quando um dia o padre ficou com uma família, né? Estava lá, o Tafuri ficou preso no iglu, muita tempestade, ele teve que dormir e ficar naquela família dos iglus. Então, aí, veja bem, o costume central, o costume do chefe da família, de um iglu, de uma família, é oferecer ao visitante o maior conforto e todo o prazer possível. Tá? Então, para esse visitante, ele oferece, veja bem, a mulher dele para dormir junto com ele, aquecê-lo e dar prazer para ele. Dá prazer, manda ver mesmo, é capituca para caca. Né? Você está entendendo? Isso é uma honra para ele. Oferecer a mulher para ele. E se você desprezar a mulher dele, nossa, ele fica totalmente ofendido. Porque você ofendeu os costumes, a cultura dele. Nossa senhora, o padre não tinha onde enfiar a cara, não tinha o que fazer, né? Pode dizer que não quero, minha religião não permite. Lá cheirando, né? Cheirando bacalhau, aquela merda lá ainda, né? Vai saber como é que funciona, sujeira do cacete, não toma banho? Puta, frio desgraçado. Né? Tem mais essa ainda. Não, mas é brincadeira, mas só para vocês verem o costume, a ideologia de cada povo, não vê pecado. Aonde o padre católico via pecado, né? Vamos supor, no sexo, na libertinagem sexual, né? No outro era uma coisa extremamente comum,
extremamente importante para aquela cultura você oferecer a mulher para o outro dormir, para o outro ter prazer. Né? Ah, se a moda pega aqui no Brasil, né? Né, Ju? Perguntas. A visão de existência do demônio é consequência da desconexão com nossa natureza espiritual e o desconhecimento das leis espirituais cósmicas que regem o universo? É óbvio. Quando o homem não sabe a verdade, ele cria. Ele cria uma. Essa aqui é uma criação do homem. Não é uma criação divina isso aqui. É uma criação totalmente humana. Né? Totalmente humana. As religiões cristãs estão evoluindo nas questões sobre as definições comportamentais relacionadas ao bem e mal? Já estão aceitando, inclusive, os ETs e a reencarnação? Não, a reencarnação a Igreja Católica nunca aceitou. Não existe nenhuma possibilidade dela aceitar a reencarnação. Todas as suas doutrinas. O crente é a mesma coisa. Não precisa nem ser católica, tá? A religião cristã em si mesmo. A única questão cristã, a gente tem que entender que o kardecismo, que o espiritismo é kardecista e é cristão. Então, a única seita que aceita a ideia da reencarnação é o espiritismo. Kardecista ainda, tá? E claro, se você for na Umbanda, né, no Candomblé, isso é natural, tá? Mas agora, as religiões de origem cristã, judaico-cristã, elas não aceitam em hipótese alguma a ideia da reencarnação, tá? A dor, tristeza, não é algo bom ou ruim? É difícil saber, né? Por isso que eu falei para vocês, são conceitos. Nós conceituamos, quando você está triste, você não acha legal, você quer estar feliz. Todo mundo busca felicidade, ninguém quer ser triste. Ninguém quer ficar depressivo, todo mundo quer estar feliz, curtindo a vida, tá? Ninguém quer ficar doente. Alguém quer ficar doente? Né? Alguém quer sentir dor? Né? Quem fez o que é considerado mal pela sociedade, como por exemplo matar alguém, por que no conselho kármico essa pessoa vai reencarnar em uma situação péssima e quem fez o melhor reencarna bem? Nesse caso, não existe o bem e o mal? Então, não existe o bem e o mal, só existe causa e efeito. É isso que a gente vai discutir quando a gente tiver outra visão indiana, por exemplo. A visão indiana da coisa, tá? A visão taoísta, budista, né? É muito interessante, porque existe uma lei muito simples, você colhe aquilo que você planta, né? Então, o que você plantou? O que você vai colher? Né? Você vê, o judaísmo clássico, né? Você tem os 10 mandamentos da lei mosaica. Né? O que tem nos 10 mandamentos? Tem coisas extremamente cultural da época. Primeiro mandamento, né? Amar a Deus sobre todas as coisas. Certo, tudo bem. Segundo, não matarás. É óbvio, né? Você não pode matar. Agora, se alguém vem com uma faca atrás de você e quer matar você, você vai ser obrigado a se defender e matar o cara? E aí? Tem uma certa de relatividade. Estou lá em casa, tomando um café, vem um exército inimigo, invade, quer matar todo mundo, minha família, todo mundo, para roubar minha casa. Eu não tenho direito de me defender e meter bala nesses vagabundos? Então, tudo são conceitos. Tá? Por que o outro pode vir me matar, destruir, matar minha família e eu não posso me defender, não posso matá-lo também? Então, tem circunstâncias, é circunstancial, se não matarás, né? Entendeu? Tem um mandamento o mais impossível de ser cumprido nos dias de hoje: não cobiçar a mulher do próximo. Principalmente se ela estiver próxima e for muito gostosa. Tá? Acabou, vai todo mundo para o inferno. Né? Todo mundo para o inferno. É uma lei dessa que você desobedece, vai para o inferno. Né? São 10. Você pode pegar os 10 mandamentos lá, ver qual que você consegue cumprir, qual que você. Você vai ver quando você dá. Né? Você está entendendo? É isso que você tem que entender. Né? Então, na verdade, era uma lei de organização social, uma lei política praticamente. Você viver em conjunto com o grupo. Né? Certo? Né? Então, na antiguidade, o que aconteceu? Uma mulher era adúltera, né? O que nós vamos fazer com ela? Apedrejava a mulher, pô. Mas ninguém ia atrás do homem adúltero. É muito engraçado isso, que só a mulher era adúltera, o homem não era adúltero. Ninguém apedrejava o homem por ser adúltero. Não roubarás. É uma das que está lá
na lei judaica. Não roubarás. Vai falar isso para os políticos de Brasília. Né? Vai ver quantos negros roubaram aí da saúde, né? Nesse negócio da Covid aí. Né? Entendeu? O ser humano, né? Então, não roubarás. É outro mandamento. Né? Não falará o nome do teu Senhor em vão. Sabe o que é isso? Está nos 10 mandamentos. Não pode ficar tudo, ai, Senhor Jesus, creio Deus Padre. Não, você tem que entender que quando as mulheres americanas vão pro sexo, fica lá, oh my God. Não pode, pô, tá pronunciando o nome de Deus em vão. Tem que mandar prender, vai pro inferno. Vai pro inferno. Sabia, Ju? Tem. Você nunca assistiu o filme americano? Oh my God. Oh. Tô certo ou não tô? É contra os 10 mandamentos, é uma lei. Isso aí se chama pecado pecado, ou seja, master pecado. Né? Que pecado inicial? Não. É o pecado, esse é o pecado master. Qualquer um dos 10 mandamentos vai para o inferno. Entendeu? Não, chama master pecado. Entendeu? Que tem os 7 pecados capitais, que é meio pecado médio, né? Aquele que come demais, é volúpia, né? Come muita mulher na vida, isso também é pecado capital. Né? É capaz de capital, é pecado médio. Tem conversa com Deus. Mas dos 10 mandamentos não tem jeito. Cometeu pecado, cobiçou a mulher do próximo, vai queimar eternamente no fogo do inferno. Viu, Ju? Meteu o chifre no namorado ou no marido, você já era. É inferno sem apelação. Não tem apelação. Não posso ficar com tornozeleira eletrônica, não. Direto para o inferno. Se não existe o bem e mal, por que não existe, por livre-arbítrio, filas no plano astral para reencarnar pobre e doente? E já para nascer com saúde, todos querem. Então, é aí que tá, né? Essa é a questão, né? Quem quer nascer pobre, né? O lance é interessante, que o espírito chega aqui na Terra, primeira encarnação que ele vai ter na Terra, ele chega, olha para baixo, e fala, bom, eu quero ser, né? Quero ser rei, né? Mas o cara falou, ó, meu filho, olha a filha de rei para encarnar, tá virando um quarteirão, dá 200 quilômetros, né? Para querer ser rei, né? Inclusive aquela história, de contar a história para você, né? Sai no jornal, né? Sai no jornal uma propaganda de emprego, salário 20 mil reais por mês, certo? Né? O cara vai lá, né? O cara vai lá na notícia, né? É uma clínica, né? Ginecológica, certo? O cara é atendido, ele vai lá. Mas qual que é o emprego que eu tenho que fazer? Não, o emprego é o seguinte, o negócio é o seguinte, seu trabalho vai ser preparar as mulheres, né, para os médicos, né, fazer todo o exame ginecológico dela. Então você vai despir as mulheres, né? Você vai, né, lavar as mulheres, você vai passar perfume na perereca das mulheres, você vai deixar ela toda preparadinha, tal, para os médicos virem trabalhar e atender. Esse é o seu serviço, né? Esse é o meu serviço. 20 mil por mês, 20 mil, porra, onde eu faço a inscrição? Não, a inscrição, o cara estava em São Paulo. Não, a inscrição é lá em Ribeirão Preto que você tem que fazer a inscrição. Mas por quê? Tem que ir lá. Por quê? Lá é a clínica? Não, lá é o fim da fila. Você entendeu, Ju? É óbvio que todo mundo que chega aqui na Terra quer encarnar como rei, quer um emprego desse, né, porra? Mas só que tem 1 milhão de negros na tua frente, querendo esse emprego, querendo esse papel, né? Aí o cara olha lá, pobre, cara, tem vaga pra cacete aqui na Terra, né? Mas para encarnar como rei, como gente bonita, né, rica, essa coisa com saúde, tá? Agora, pobre, doente, oprimido, sofrendo, isso aqui tá cheio de vaga, é o que mais tem, né? Ser plebeu na Terra, o que mais tem vaga,
Tá desfocando, problema de foco. Né? Ah lá, já focou de novo. Então vocês entenderam qual que é o drama? Hoje nós não estamos discutindo o conceito da encarnação, reencarnação, não estamos discutindo a ideologia judaico-cristã do bem e do mal. Vocês têm que entender que essa aqui é uma das visões mais distorcidas e primitivas do mundo. Se você usar essa visão para tentar entender ET, para ficar julgando ET de bom, ET mal, ET confederando, agora vocês estão completamente enganados. Tá? Vocês não vão entender nada, nem espírito, nem nada disso. Vocês vão entender como é que funciona a justiça astral, como é que funciona o projeto kármico de cada alma, de como esse karma é resgatado, porque tudo não passa de um grande aprendizado. A Terra é uma grande escola. Uma pessoa não pode pagar o mal que fez com o bem, porque ela precisa sofrer para pagar o mal que foi feito. Então, aí a gente não está discutindo isso ainda, tá? Porque esses caras aqui não têm conceito de reencarnação. Eles não têm, tá? Quem construiu isso aqui foi aquelas pessoas que não têm conceito de reencarnação, tá? Então as pessoas não vão pagar em outra vida. Ok? Então a justiça teria que ser feita na própria vida. Certo? Se eu fiz o mal, eu tenho que ir preso, torturado, morto. Daqui. Você está me entendendo? Mas você sabe que existem conceitos. Deixa eu explicar uma coisa muito interessante para vocês. Vamos estudar a Revolução Russa. Certo? A Revolução Russa. A Revolução Russa, um monte de ideólogo marxista, né? Começa a construir uma nova ideologia que é impor para o povo, só que tem os czares, tem o pessoal, tem todos os industriais, todos os capitalistas que estavam na Rússia, que não concordavam com essas ideias, que eles queriam continuar vivendo do jeito que eles sempre viveram. Então, qual é a decisão dos revolucionários? Vamos matar todo mundo. Discordou de nossas ideias, né? Vamos matar. E dessa jogada, mataram mais de 40 milhões de pessoas. Quando não matavam, mandavam para campos de concentração, trabalho forçado, naquele frio desgraçado da Sibéria, morriam em um ano. Não escapava nenhum dos campos de concentração. Isso era pior, porque a morte era uma morte lenta, sofrida, simplesmente porque eles não concordavam de suas ideias, de suas ideologias políticas. Em Cuba foi a mesma coisa. Em todo lugar que o comunismo tentou ser imposto, ele teve que matar os seus vamos dizer assim, os seus adversários ideológicos, só por discordar das suas ideias, né? Aí, esse cara morre. Qual que é a justiça lá de cima? Né? Você tinha o direito de matar aquelas pessoas, torturar, prendê-las no campo de concentração, só porque elas tinham uma ideia diferente da sua, não pensava que nem você, não concordava com suas ideias, e outra, nem origem divina, nem suas ideias, é tudo ideologia social e política. Não tem nada religioso na história. Então, nós temos que olhar o mundo por vários ângulos. Nós temos que olhar o mundo quando o homem assume o papel de poder e se acha no direito de matar, torturar, né, o seu próximo, no seu ato de livre-arbítrio. Agora, o outro não pode se defender, né? O outro não pode torturar e matar você também, né? Você tem que obedecer, ir para o campo de concentração, numa boa, e ninguém vai fazer nada, né? Vai ficar tudo por isso mesmo, né? Até a hora que você enfrenta um inimigo, né? Até a hora que você enfrenta um inimigo mais forte. Aí vem a Segunda Guerra Mundial, né? Não, o Stalin está fodido, né? Porque o que a Alemanha detonou, destruiu, perdeu a guerra, claro, mas que ela destruiu a Rússia, destruiu. O que deixou em pandareco, né? Você está entendendo? A guerra é uma desgraça total, né? A guerra, em todos os sentidos, é uma... Né? E se os caras não seguram a Guerra Fria, esse planeta tem sido autodestruído totalmente, pela negligência humana. No Egito Antigo, existia essa dualidade do bem e mal? Sim, claro que existia. Tá? Os povos antigos, vamos assim dizer, né, mais de linha ocidental, que é persa, egípcio, todo esse pessoal do lado de cá, eles não tinham um conhecimento avançado. Então, eles tinham conceitos muito práticos. Isso era um conceito muito prático. Você vê o mundo, né? Esse é o problema das coisas. Eram muito parecidos os conceitos na época, né? Os mais pensadores, mesmo que atingiram um grau de sabedoria mais profunda, de autoquestionamento, era a Grécia.
A Grécia teve isso, mas a Grécia, você vê, é uma merda também, né? Você tinha Atenas, que tinha os grandes pensadores, mas você vai lá em Esparta, só tinha exército, guerreiros, uma desgraça total. Eram cidades-estados, né? A Grécia não tinha uma autonomia de um imperador. Não existia um rei grego, saca? A Grécia era dividida em cidades-estados. Ou seja, cada cidade tinha o seu governo, tinha independente, tá? O Espiritismo não faz a redenção do cristianismo no que diz a respeito aos conceitos do bem e mal? Faz. Em que o Espiritismo ainda tem que avançar? Muito. Muito. O Espiritismo tem que quebrar esse conceito aqui, ó. O Espiritismo ainda vive esse conceito. O Espiritismo não sabe o que é taoísmo, não sabe o que é uma visão taoísta de mundo, sabe? Eles não sabem o que é uma visão zen, eles não têm. Nós vamos discutir isso amanhã. Aí vocês vão decidir qual que é a filosofia mais avançada para você conviver e para ir para o universo, para ir para os planos superiores. Tá? O Espiritismo ainda é essa doutrina dualista. Tá? Bom, então é isso, pessoal. Então, amanhã a gente volta e nós vamos discutir outros conceitos do bem e do mal em outras culturas, em outras filosofias. Ok? Então, namastê a todos.